Matheus, tudo bem? Agora nós vamos conversar com a Betânia. Eu acabei de sair de uma live maravilhosa com a Cacá. Nós falamos sobre pessoa com deficiência, nós falamos sobre capacitismo. E agora nós vamos falar com a Betânia. Vou chamar ela aqui. Betânia. Oi, oi. Tudo bem e você? Deu uma pausada Boa noite, aqui. pessoal. Boa noite, boa noite. B, obrigada por você ter aceitado aí o meu convite. Uma honra ouvir sua história, saber um pouquinho mais da sua vida, né? A Betânia, ela é advogada, tem miastenia graves, que é uma doença rara, né, B? Então, Isso. fica à vontade. Imagina, primeiramente eu quero te agradecer, né, por esse espaço, porque a miastenia é uma doença rara, como você mesmo disse, uma doença pouco conhecida, e nós estamos no mês de conscientização da miastenia. Travou para mim. Travou, voltou? Pronto. E aí, voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Como eu estava dizendo, eu quero te agradecer por essa oportunidade, porque a miastenia é uma doença pouco conhecida e nós estamos no mês de conscientização da miastenia. Dia 2 de junho foi o dia de conscientização da miastenia. Até vi que você postou uma fotinha lá. Sim. Então, assim, para a gente é muito importante, porque tendo em vista esse desconhecimento sobre os sintomas, sobre quem procurar, também sobre os direitos, essa conscientização é muito importante, né? Então, eu te agradeço imensamente por ter aqui aberto esse espaço no seu Instagram para a gente falar sobre isso. E boa noite para todo mundo que está assistindo. Obrigada pela presença de todas. E, assim, realmente só te agradecer por esse espaço. Ô, B, então conta pra gente, inicialmente, como que foi o diagnóstico? Conta um pouco sobre a doença rara mesmo, né? Que muitas pessoas não sabem quais são os sintomas, onde procurar, o que se preocupar primeiro, como que a pessoa pode ter aí a descoberta do diagnóstico. Bom, eu falo que para mim é a fase mais difícil, para mim e para várias pessoas que eu converso que têm miastenia, porque eu já tenho 14 anos e meio de diagnóstico, então eu já tenho uma longa trajetória. Nesse percurso eu conheci muita gente, principalmente por meio das minhas redes sociais, que eu uso para divulgar questões jurídicas, né, do direito à saúde, direito das pessoas com deficiência, que é a minha área de atuação, e também sobre miastenia. Então, nesse período todo, o que eu mais vejo as pessoas questionarem o que aconteceu comigo foi a dificuldade de diagnóstico. Eu sou de uma cidade do interior de Minas e a doença é muito rara. Então, você pensa ainda no interior de Minas, uma cidade com 10 mil habitantes com a zona rural, 5 mil habitantes na zona urbana, uma coisa bem desconhecida. Os meus primeiros sintomas foi a visão dupla, que é inclusive a que você, por isso que é aquela questão, né? Foi a visão dupla. O que é isso? Você olha e vê dois de tudo, assim, sabe? Durante o período eu fiquei até um pouco estrábica, mas eu pensei que isso não era nada. Eu pensei que era cansaço, eu tinha apenas 14 anos na época e deixei esse sintoma, sabe? Porque ele não era tão forte ainda. Até que teve um dia, e assim, eu sou criada na zona rural mesmo. Eu fui andar a cavalo e eu não consegui subir no cavalo. Nossa. E aí, que perigo, hein? Eu encostei lá no lugar que eu conseguia, fui, subi e cheguei e comentei com minha mãe, mas a gente pensou que também não era nada, porque eu consegui fazer as outras coisas. E teve um dia que eu ia de ônibus para a escola, que era escola rural, esses ônibus de prefeitura que levam, quer dizer, a escola era da cidade e tinha esses ônibus que levavam criança para a escola. E aí, subindo o morro, que era onde era o ponto de ônibus, eu caí nesse morro. Eu perdi as forças no joelho, caí. Nesse dia eu consegui levantar, fui para a escola. E teve um dia que eu caí e não consegui levantar. Aí, nesse dia que eu caí e não consegui levantar, eu tive que descer um pouco sentada, me rastejando, até um lugar que tinha uma árvore que eu consegui segurar. Cheguei em casa chorando. Nesse dia, minha mãe me levou para o hospital, levou no médico. E o médico, ele já encaminhou para a cidade vizinha, que é Ponte Nova. Minha cidade chama Guaraciaba. E lá ele já me encaminhou para o neurologista. E só fazendo um parênteses, Michele, foi muito interessante, porque anos depois eu voltei, salvo engano, foi ano passado. Eu voltei no hospital da minha cidade por algum motivo.
E, curiosamente, eu pedi para ver o meu prontuário. E nessa primeira consulta minha, o médico, que era um clínico geral, ele desconfiou da minha astenia. Eu fui ver o meu prontuário, estava escrito lá, síndrome de Guillain-Barré ou miastenia gravis, e uma interrogação. Eu fiquei assim, eu fiquei muito surpresa quando eu vi isso, porque na primeira consulta ele já desconfiou. Mas, enfim, fui para o neurologista, não deu nada, porque fizeram alguns exames, estava no início da doença, e ele não pediu o exame concreto também, sabe? Os primeiros exames não deram nada, e falaram que era problema psicológico, me mandaram para o psicólogo, e a fraqueza só aumentando a cada dia. Eu já não tinha mais força para mastigar, eu mastigava com a ajuda das mãos, assim, com a mão apoiando e ajudando, escovar dente. Era uma mão ajudando a outra, eu não conseguia amarrar meu cabelo, eu não conseguia segurar o meu xixi, eu não conseguia sorrir, virar na cama à noite, tudo que envolvia força. Para andar, eu precisava de alguém para segurar. Então, assim, os sintomas foram aumentando muito, a gente resolveu procurar outro médico, descobri aqui em Belo Horizonte, comecei a me tratar aqui. Hoje eu faço tratamento em São Paulo, na Unifesp, já fiz cirurgia, mas assim, os sintomas iniciais é a visão dupla, a dificuldade para sorrir e a fraqueza que vai começando nos braços e nas pernas. E tem pessoas que têm o sistema respiratório também muito afetado, porque o diafragma, ele também é músculo, então a gente não tem força para contrair o diafragma. Eu tive problema de respiração 2 vezes só, mas não precisei ser entubada, mas eu conheço pessoas que já ficaram 3 meses entubadas por causa de afetar o sistema respiratório. Então, basicamente, os sintomas são esses, assim. E como que foi a reação, assim, da sua família? Porque o mais importante, né? Quando você descobre, quando você tem um diagnóstico, é o apoio familiar. Sem dúvida. Assim, Michele, a minha família propriamente dita, pai, mãe, irmão, cunhada, eu não tenho nada que reclamar, foram muito, muito unidos, sabe? Graças a Deus, minha família foi muito unida, mas eu estava numa fase de adolescência, eu sempre fui uma adolescente muito tranquila, mas assim, tem aquela fase, né, que muita gente da família, não só da família, como amigos, conhecidos, da família de um modo geral, é manha, é psicológico, é a fase da adolescência, quer chamar atenção. Então, assim, tem muito julgamento, sabe? E até mesmo depois que a gente já está sendo medicado, as pessoas falam assim, tá curado, você não tem mais nada, não. Para de falar isso. Tipo assim, sabe? Gente, é questão de ser realista. Mas graças a Deus, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, sempre muito presentes comigo, assim, comigo. E muitas pessoas da minha família também, mas eu tô falando de um modo geral. A reação de todos, assim, sabe? Tiveram reações super apoio, da mesma forma que tiveram reações nesse sentido que eu mencionei. Peraí, que eu tenho uma virada aqui, peraí. Oh, meu Deus. É porque eu tô colocando ele para carregar aqui no telefone. E quantos medicamentos, em média, você tem que tomar? Você tem que tomar vários medicamentos para vários sintomas ou só um? Não. Hoje eu tomo 3 medicamentos diferentes, mas tem um que eu tomo de 4 em 4 horas e tem outros que eu tomo eles durante mais vezes no dia, porque as doses, né, são doses maiores assim. Ao todo, são 3 medicamentos hoje para miastenia. E você tem algum impedimento de fazer qualquer coisa? Por exemplo, exercício físico. Quando você faz um exercício físico, você acha que você se sente mais cansada? Me conta. Sim, sem dúvida. A prática de exercício físico, ela era contraindicada para pessoas com miastenia. Aí, devido aos estudos, hoje ela já é até indicada quando a pessoa está numa fase estabilizada. Mas, assim, eu sinto dificuldade para fazer exercício físico, que é aquela coisa de ficar tremendo muito, de não ter força para fazer determinados exercícios. Até mesmo, às vezes, para subir um morro, para poder subir no ônibus, eu ainda sinto de vez em quando. Ultimamente, uma coisa que eu tenho sentido muito, que é porque trabalhando em casa, né? Enfim, trabalhando num nível mais acentuado, é dificuldade nas mãos para poder digitar. Às vezes eu tenho que ficar digitando com um dedo só, porque o dedo não responde muito, sabe? Fraqueza, assim, são fraquezas inimagináveis para quem não passa por isso, sabe? Opa! Agora foi você. Foi combinado, foi combinado. Não, foi tudo combinado, claro. Exatamente. Mas aí me conta, aí tem as fraquezas, mas não te impede de ter uma vida normal. Hoje não, hoje assim, eu tenho as minhas limitações, mas felizmente eu consigo levar uma vida normal, consigo correr atrás de tudo, trabalhar. Claro que assim, às vezes eu preciso parar, dar uma descansada. Já houve a fase limitante, que eu precisava de pessoas para me ajudar a caminhar, essas coisas. Mas hoje, felizmente, com o tratamento, com tudo estabilizado, eu consigo ter uma vida praticamente normal. Eu já me adaptei às situações, sabe?
Ah, tá. E a vida escolar, Betânia, na época aí que não tinha muito conhecimento de lei, né? A gente tem aí as leis que amparam as pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, mas naquela época não era muito falado, não era, né? Demorou para ter o diagnóstico. Sim. Então, como que foi aí essa vida escolar, principalmente no interior, que é mais complexo ainda, né? Assim, para mim foi relativamente tranquilo, porque apesar de que a minha sala no ensino médio era uma sala que tinha degrau. Tinha que subir uma escada para chegar na sala. Só que assim, como era uma cidade pequena e todo mundo sabia do meu problema de saúde, as pessoas sempre me ajudavam, entendeu? Mas se fosse hoje, por exemplo, teria que ser uma sala no nível térreo, né? Para eu não ter que ter essa dificuldade todo dia subir e ficar dependendo de ajuda das pessoas. Mas Sim. foi tranquilo porque adolescente, criança, então pedir ajuda, né? Igual você falou, na época não tinha essa coisa de acessibilidade, essas coisas do tipo assim. Uhum. E a faculdade? Aí você foi para a idade escolar, você teve que sair de casa, você veio estudar, você estudou em Belo Horizonte? Não, eu morava. Eu estudei em Viçosa, e Viçosa fica a 70 quilômetros da minha cidade. E Ah, aí, mas você teve que morar fora de casa. então, meus pais moravam na zona rural, que fica a 15 quilômetros da minha cidade, de Guaraciaba. E eu Aham. estudava à noite. Então, na minha cidade tinha também ônibus da prefeitura que levava todos os dias estudantes para Ah, tá. Viçosa. E aí Aham. eu tive que morar com um tio em Guaraciaba, porque não tinha como eu ir para casa dos meus pais quando eu chegava. E eu ia de ônibus durante 2 anos, eu fiquei morando em Guaraciaba e estudando em Viçosa. Então eu ia de ônibus para Viçosa e ônibus, assim, não tinha nenhuma acessibilidade. E eu tinha muita dificuldade, mesmo sendo medicada, eu ainda tinha muita dificuldade de subir no ônibus. Então, todo dia, na hora de ir para a faculdade, meu irmão estava na porta do ônibus, ele me carregava, me colocava dentro do ônibus, eu ia para a faculdade e na hora de voltar, o motorista era sempre um motorista fixo. Ele já sabia, ele deixava todo mundo entrar, puxava lá o freio de mão do ônibus e me ajudava a subir. E aí meu lugar já ficava reservado assim na frente, porque eram pessoas conhecidas, né? Todo mundo já sabia. Então foi essa dinâmica durante muito tempo até eu conseguir estabilizar. Não tinha nada de ônibus acessível, ônibus com plataforma elevatória, nada disso. Sim. E aí você veio para Belo Horizonte para trabalhar, né? Aí Sim. começamos a falar sobre a vida adulta e os desafios. Uhum. Naquela época, quando você teve que vir para cá para trabalhar, a sua família, ela teve algum apoio de instituições, apoio psicológico para lidar aí com as dificuldades? Não, na verdade não, Michele, porque assim, eu, apesar da minha astenia, eu sempre fui muito independente. Apesar das minhas limitações, eu me adaptava e eu sempre tive um psicológico muito forte para enfrentar isso. Inclusive, eu falo que foi a minha astenia que me fez ser advogada. E foi mais que isso, foi a minha astenia que me fez ser advogada, especialista em direito à saúde e direito das pessoas com deficiência. Porque, assim, Uhum. antes eu tinha vontade de fazer outro curso, nem era direito. Tinha vontade de fazer engenharia florestal. Quem cresce na Nossa, roça, né, gosta dessas coisas. é Pois é. verdade. Só que assim, eu pensei, eu não posso, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, eu pensei, eu não posso fazer um curso que vai me obrigar a ir para campo, que vai desgastar. Então eu tenho que escolher um curso que eu acho que eu vou gostar e que tem uma faculdade aqui perto. Então por isso eu escolhi direito. Hoje eu amo o que eu faço, eu vejo como um propósito de vida mesmo. Mas aí, antes de vir para Belo Horizonte, eu saí de Guaraciaba e fui morar em Viçosa, fui morar numa república. Então, eu tinha amigas lá que me ajudavam, amigas que eu fiz da época da faculdade. Meus pais sempre confiaram muito assim, de saber que ela vai dar conta. Né? Sempre muito preocupados, mas confiantes que eu iria dar conta. Então, quando eu Uhum. vim para Belo Horizonte, eu já estava bem estabilizada, sabe? Eu já Uhum. estava numa fase bem estabilizada, então foi tudo tranquilo, assim. Por isso que não precisou tanto desse apoio psicológico, dessas coisas, porque a fase já estava mais tranquila da minha astenia. Tanto é que hoje eu vou para São Paulo sozinha, nos médicos, vou e volto no mesmo dia. Antes uma tia minha me acompanhava, mas agora já é super tranquilo. Sim. Aí você tem. Como que é, Betânia? É controlado? Porque você falou assim, eu tô com uma fase mais assim, controlada. Então tem fases. Mesmo que Tem, você seja medicada, tem sim. fases. Sim, porque o que acontece? É uma doença autoimune. E todas as doenças autoimunes, praticamente, elas têm fases. Até mesmo, às vezes, você tem algum desgaste psicológico. Isso pode afetar no seu sistema imunológico e, consequentemente, afetar na miastenia, sabe? Às vezes você está muito preocupado com algumas coisas, ou você está mais desgastado de trabalho, mais estressado.
tudo isso pode influenciar na miastenia. Se você foi infectado por alguma doença, por exemplo, o Covid, e isso pode, a Covid, na verdade, isso pode te afetar totalmente, porque uma gripe, qualquer coisa que vai abalar o seu sistema imunológico, pode, de alguma forma, influenciar nos sintomas da miastenia e desestabilizar. Uhum. Então, você é paciente de risco, né? Então, tem Sim, que sou ficar do dentro grupo de de casa risco. mesmo. Sou muito do grupo de risco. Inclusive, não entro na questão se cabe a medicação ou não. Quando está naquela discussão da cloroquina, saiu uma nota do Ministério da Saúde falando que quem tem miastenia não pode tomar cloroquina. Então, assim, você pensa, dentre tantas doenças existentes no mundo, soltou uma nota falando de, tipo, mulheres grávidas e pessoa com miastenia. Eu fiquei chocada quando eu vi que assim, não, Então é realmente uma parece coisa ser bem grave. seríssima, né? Exatamente, Muito grave. exatamente. Mas, assim, Exato. conversando com os médicos, eles até falam, olha, tem a questão do uso compassivo, né? Se o paciente estiver muito grave e tudo, o médico vai avaliar de acordo com o caso concreto, mas é altamente contraindicado. Sim. E Betânia, e me conta, você teve que lutar pelos direitos, né? Como advogada, especialista, você teve que lutar pelo direito para conseguir algum medicamento para você? Então, eu falo que, como eu disse no início, né? Exatamente o fato de ter... Ai, desculpa. O fato de... Ficou mudo. Mudo. Voltou. Peraí, parou. Voltou. Pronto. Agora você tá mudo. Eu? Esse é o... Agora, oi. Você que mexeu aí. Não mexi em nada. Voltou. Voltou? Beleza. Voltou. Pronto. Exatamente por ver essa violação de direito que eu resolvi especializar na área, né? Mas eu via mais violações em relação à acessibilidade. Era muita falta de acessibilidade nos passeios, nos ônibus, não tinha, nos banheiros, não tinha acessibilidade para nada, para nada. Então, quando eu entrei na faculdade, os sintomas começaram com... Eu tinha 14 anos, eu entrei na faculdade com 17. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já falei assim... A minha monografia vai ser sobre acessibilidade, porque eu via muito essa falta de acessibilidade. Medicamento, propriamente dito, eu consigo até pegar pela farmácia do estado. Teve uma época que estava em falta, aí eu comecei a juntar os documentos para poder dar entrada, né, no pedido do medicamento, mas acabou que nesse período resolveu. Então, não precisei judicializar. Mas eu tenho vários processos de clientes com miastenia que eu precisei de judicializar devido à negativa de determinados medicamentos. Certo. E, Betânia, você conhece muitas instituições, né? Eu vejo que você está fazendo aí o trabalho de conscientização e é muito importante, né, as instituições falarem sobre a doença, a deficiência, para que outras pessoas conheçam e se coloquem no lugar do outro, né? É muito importante a gente fazer isso. Me conta como que é a sua participação na conscientização aí do mês da miastenia graves. O que vocês têm feito? Na verdade, a instituição que eu conheço relacionada à miastenia é só a ABRAME, que é a Associação Brasileira de Miastenia Graves, que a sede é lá em São Paulo. Mas eu não vejo ela tão atuante assim, e acaba que o que eu faço é mais por questão particular, sabe? Não é vinculada a nenhuma instituição. Eu tenho uma amiga que também tem miastenia, a gente se conheceu pela internet, que chama Tilena. A gente tem um projeto juntas que chama Desvendando a Miastenia, a fraqueza que une força e conecta histórias. E a gente lançou esse projeto ano passado, no mês de junho. Nós fizemos um encontro presencial, eu aqui em Belo Horizonte e ela lá na Bahia. Foi bem bacana, a gente conseguiu reunir um número legal de pessoas aqui em BH e ela também. Esse ano nós fizemos um encontro online com essas pessoas no dia 2. Eu tive uma outra live com um neurologista também na mesma semana. E a gente colocou no nosso Instagram um calendário de mini ações que a gente está fazendo durante o mês, para as pessoas contarem um pouco sobre a história dela com miastenia. Porque assim, Michele, o que mais chega para mim são pessoas mandando direct assim, nossa, eu não conheço ninguém que tem miastenia, acabei de descobrir, estou muito perdido, onde você se trata, o que você toma. Então assim, hoje para mim é uma coisa, digamos, que já é
normal, digamos assim, porque eu já acostumei com essa situação, mas eu vejo que ainda tem muitas pessoas que estão completamente perdidas e se sentem sozinhas em relação a isso. E eu gosto muito de divulgar sobre a miastenia no meu Instagram, porque eu vejo que informações podem salvar vidas. E então, assim, tem várias pessoas hoje que me conheceram por meio de rede social que fazem tratamento onde eu me trato, em São Paulo. E que o tratamento está surtindo resultado, sabe? Então, assim, eu não tenho tanto vínculo com instituições, eu faço por meio próprio, mas tem ajudado na conscientização, de certa forma, sabe? É muito importante, porque exatamente o que você falou, né? Muitas pessoas se sentem sozinhas. E quando você encontra alguém, né, que tem a mesma doença ou a mesma deficiência, você se sente em casa, né? Sem Olha, dúvida. o que que eu vou procurar, onde eu vou procurar. Realmente, tem muitas pessoas que se identificam, né? E eu tenho feito essas lives exatamente para outras pessoas, como nós, se identifiquem e tenham empatia. E, por exemplo, conheçam a Betânia, saibam que a Betânia tem a miastenia e que ela trabalha nessa área, né? O direito à saúde, ele é uma área que ela tá aí na moda agora, né, Betânia? Demais. Mas não são todas as pessoas que têm aí o olhar diferenciado para atender as pessoas que têm, por exemplo, uma doença autoimune, né? Então, é importante a gente tratar aí, né? Tratar com o médico certo e ter um atendimento com um especialista que conhece da nossa demanda. Não é isso? Sem dúvida. Então, Betânia, por isso que eu tenho divulgado essas ações, acho muito importante. Não consegui participar do seu encontro que foi online, perdi, eu gosto de participar. Do próximo, você pode me chamar que eu quero participar. Pode deixar. Eu queria, Betânia, que você desse um recado para as famílias de acolhimento mesmo. O que você quer deixar para elas? Qual que é a mensagem da Betânia, que é uma pessoa com uma doença rara, que pela doença rara, né, se tornou aí uma grande advogada, que cuida das pessoas com miastenia graves e que pode trazer para a gente aí de experiência. Olha, Michele, o que eu quero deixar aqui, tanto para a família das pessoas com miastenia, quanto para as pessoas que têm miastenia, é que, assim, se você não está estabilizado, não se acomode, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas, meu médico falou que não tem jeito, que é isso mesmo, não tem mais o que fazer. Eu já escutei isso, mesmo estando com muitos sintomas. Mas eu resolvi procurar outros médicos, resolvi correr atrás. Hoje eu tenho uma vida praticamente normal. Eu sei que cada organismo reage de um jeito, mas assim, se você não está estabilizado, corre atrás de uma segunda opinião médica. Os familiares, eles devem apoiar, eles devem entender que não é preguiça, não é manha, não é para chamar atenção, é realmente uma falha neurológica. Né, uma doença autoimune ali que causa essa falha neurológica. Lembrando que a miastenia, ela pode ser também congênita, ela não é só autoimune, não. Tem a miastenia congênita também. Então, o recado que eu quero passar é que, assim, não se acomode se você não está se sentindo bem. Procure outras opiniões. Eu sei que deve ter mães assistindo aqui que já ouviram médicos falando, não, o seu filho não tem o que fazer, é isso mesmo. E eu conheço casos de mãe que ouviram isso, mas que foram atrás e que hoje os filhos têm uma vida, né, uma vida digna, uma vida com qualidade. É o mesmo caso para as pessoas com miastenia. Não se acomodem, porque você fazendo o tratamento devido, você pode ter uma vida praticamente normal. Então, corra sempre atrás de uma segunda opinião. E a família é muito importante manter esse apoio para que a pessoa siga firme também. E conhecer os direitos, né, Betânia? Conhecer os direitos é principal. Isso, corra atrás dos seus direitos. Inclusive, eu tenho uma live no meu canal do YouTube que eu deixei a live salva lá no canal do YouTube, que eu falo sobre essa questão. Eu falo bastante sobre os direitos das pessoas com miastenia. Porque, via de regra, para quem não sabe, a miastenia é considerada deficiência física não aparente. Então, via de regra, ela confere à pessoa todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Então, tem isenção de impostos, tudo? Sim, isenção de impostos. CNH especial. Isso, CNH especial, mercado de trabalho, né, como pessoa com deficiência, no caso de concurso público. O direito à saúde é indiscutível, né, não só para a pessoa com deficiência, como para as outras pessoas. Fazer prova em universidade, como pessoa com deficiência, enfim. Todos os direitos elencados para a pessoa com deficiência de um modo geral. É muito importante as pessoas estarem cientes disso, né? Com certeza. E você teve algum acesso desses direitos aí? Eu vi que você teve um questionamento aí da CNH, que você teve que brigar pelo seu direito, né? Sim, sim.
A CNH, eu ainda tô agora, eu preciso fazer aquele exame de rua, né? Porque como veio a Covid, aí ficou parado. Mas eu passei pela perícia. Na primeira perícia, eu fui indeferido, falou que eu não tinha nenhuma deficiência, que a minha doença não causava limitação. Eu recorri, eu mesmo fiz o recurso administrativo, e aí foi constatado, os outros 2 médicos também do Detran reverteram a decisão do médico inicial e constataram que eu tinha, sim, direito à habilitação especial. Então, agora eu estou terminando essa fase, né? Porque veio a Covid, precisou parar. Mas depois vou comprar meu carro com isenção, se Deus quiser. Eu fiz a minha faculdade com ProUni para pessoa com deficiência. Eu já trabalhei no emprego que eu era empregada na vaga de pessoa com deficiência. Eu tinha cartãozinho do passe livre interestadual para pessoa com deficiência. Então, eu ia para São Paulo no meu médico de graça, de ônibus, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, assim, eu procuro sempre correr atrás dos meus direitos. Justo eu que luto pelo direito das pessoas com deficiência, tem que correr atrás dos meus direitos. Com certeza, você tem que dar exemplo, né? Exatamente. Ô, Betânia, então eu queria te agradecer. Nós vamos deixar gravada essa live, depois nós vamos fazer uma só de direitos das pessoas com miastenia graves. Perfeito, perfeito, Michele. Porque eu que eu acho agradeço. Muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e vou pedir aqui para os seus seguidores que não me seguem, me sigam lá no meu Instagram, betaniaandrade.dv. E mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade, por ter aberto esse cantinho para a gente conversar aqui um pouquinho, tá bom? Nós estamos juntos. Um beijo, viu, querida? Beijo. Obrigada por tudo. Nada, Beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau.